E você, do mundo do desenvolvimento, da programação e da IA, da inteligência artificial, que está entrando neste mundo novo da IA, comparado a muito antes do que a gente viu, do que a gente viu, o que mudou nesse ano de 2026? E também o porquê eu faltei a semana passada. E sem delongas, a explicação é muito simples. Esqueci de gravar. Vamos pro vídeo. Bem, meu nome é Antônio Carlos. Eu sou praticamente um aspirante assim em engenharia de inteligência artificial, engenharia de software, correto? O vídeo de hoje, talvez eu explique um pouco sobre consolidação de carreira ou de pensamento em uma carreira que a gente vai mergulhar nesses últimos anos. Só para deixar bem claro, só para deixar bem claro, na verdade, não tenho nenhum roteiro, na verdade eu queria fazer um roteiro, mas não. E como a minha vida está muitas coisas que eu deveria ter feito, que eu não deveria ter feito, e fica esse embaralhado das coisas, hoje eu decidi falar um pouco sobre o que é não só ser um programador ou escolher uma área de como cientista de dados ou inteligência artificial, mas é resumir para vocês algo simples, e eu acho que é algo que todo mundo sabe. Que isso não é só questão, mentalidade, não é só questão de tempo, uma questão de lógica, mas é porque o que tem de trás de todos nós, que somos nós, os seres humanos. E nessa conjuntura, vamos dizer, se perdemos em vários tipos de assuntos. Até porque a área da programação, pelo avanço da inteligência artificial, que se tornou algo que um júnior consegue fazer, ou seja, o júnior de hoje em dia ele vai ter que orquestrar a inteligência artificial. E a realidade também do mercado, queira ou não, a IA impactou, mas tem um fator enorme que se chama economia. E pode ter muitas vagas surgindo aí com juros baixos, que isso alavanca a empregabilidade. Quando eu falo isso mais no exterior do que no Brasil, mas pode ser que vão contratar muitas pessoas aqui no Brasil. E a gente fala também sobre o avanço. Bem, meu nome é Antônio Carlos, seja bem-vindo a este canal Numério, deixe o seu comentário, curte, comente, compartilhe, eu já falei, deixe o seu comentário, mas comente algo simples de se falar, uma pergunta, uma dúvida que você tem. Apesar da inteligência artificial ser relativamente um assunto renascido, na verdade, não vou dizer que era algo novo, mas do jeito que a gente vê hoje, é claro, ele é novo, né? Porque acho que foi em 2008, mais ou menos, lá para 2014, que descobriram os Transformers que fez as elementos que hoje a gente tem, a GenAI, correto? Apesar de que a mudança para o desenvolvedor de IA, na verdade, é um back-end que tem um background muito ali, vamos dizer, consolidado em seus conhecimentos, seja um júnior mesmo, mas ele conhece a parte da IA, a parte de prompt, a parte de integração, de desenvolver junto. O que resumiu hoje é que o back-end é um requisito, não vou dizer extremamente necessário, mas é algo indispensável saber. Claramente a gente tem que ter esse conhecimento, que o back-end com conhecimento em outras linguagens, principalmente nas atuais, utilizando e implementando a IA em seu código, é o que sobressai no mercado. Mas vamos separar em 3 tópicos, que acho que fica muito mais fácil até para eu falar e não me perder a linha. Primeiro, vamos falar no âmbito de quem está começando. Segundo, naquele que estão estudando, pelo que eu sei pelo Autos, e eu só sei pela internet mesmo. E terceiro, não vou dizer previsão, mas vou dizer um alinhamento mental sobre tudo isso que está acontecendo e sobre também o canal, mais ou menos isso. Bem, o primeiro para iniciante, eu estou fazendo faculdade de inteligência artificial e machine learning, a qual eu já vi visão computacional, essas são algumas disciplinas, certo? A área de Big Data, de dados, vamos lá, mais o que? A matemática aplicada. Em geral, todas essas disciplinas que eu vi, eu sei que, assim, em si, são simples de entender, mas tem sua complexibilidade no simples, entendeu? Porque você tem que entender melhor, você tem que fazer mais exercícios, você tem que treinar sua mente.
E aí vem os cuidados da saúde que a gente deve tomar. E, por favor, vocês também têm que saber, né, se autocuidar. Eu vim me cuidando, aconteceu algumas coisas aí, e hoje estou tentando ter uma coisa mais saudável por aí. Isso se chama falta de consistência ou de disciplina mesmo, em algumas coisas minhas. Isso é o que eu estou falando, sendo totalmente sincero. Mas para quem está começando, cara, vai ficar perdido mais ou menos como eu. Mas só que hoje, com a minha mentalidade, e por ter procurado entender mais e ter uma visão na verdade particularmente minha, não é do outro, não é dos outros, né, em dizer que na verdade, e é o que eu quero, um propósito, um objetivo real, que é ser aspirante a sênior, né, engenheiro de software IA, certo? Por isso também às vezes a preocupação, e tem atividades extensionistas para fazer que eu ainda não fiz, e tem esse ano, e pelo visto vai dar um trabalho da gota para mim. Vai acontecer aí, né, como disse. Mas nesses caminhos, o que a gente pode seguir, né, o que vai estudar, conhecer a inteligência artificial, conhecer, por exemplo, as ferramentas de automatização, como a N8N, Zype, parece, a Lovable, que a Lovable, na verdade, vai construir sites, entendeu? Mas é algo, hoje em dia, necessário você entender sobre o front-end também, um pouco da linguagem de programação, mas a gente vê que a Lovable já está automatizando isso. Há, né, uma previsão do Bando Devin falando sobre isso justamente. E, queira ou não, parece que se concretizou. A primeira coisa que eles conseguiram, sem muita dor de cabeça, é o front-end. Mas, em todas as coisas, em todos os casos, há exceções. Ou certo? Nada substitui um bom profissional. Na verdade, a verdade sempre foi essa. E um verdadeiro profissional, ele se reinventa, ele se reestrutura e carrega toda a experiência e bagagem que ele tem para aquela nova área, ferramenta, etc. Entendeu? Ele não esquece do básico. E aí vem o básico, como tu sabe, algoritmo, lógica de programação, e por mais e mais isso daí tem que ser bem. Isso é uma coisa que a pessoa tem que estudar e reestudar mesmo, que é a lógica de programação, para puxar para as linguagens de programação. Quando você for aprender, vai ser muito importante saber como começar, como processar, entrada e saída. Correto? E dentro disso, dessa era de IA, muitas áreas e processos que a gente tinha, eles foram implementados em IA. Então você tem que saber isso, mas implementação de IA. Como eu já falei, não falei em agentes, né? Agora vamos entrar em agentes. Agentes de IA também são uma das partes mais importantes em automatização de tarefas repetitivas. Tarefas repetitivas, tarefas que antigamente um estagiário, que é algo que eu tenho objetivo, que talvez você tenha objetivo, que é entrar na área como estagiário, faziam código simples. Hoje em dia você tem a IA para fazer aquilo dali. Reitero, você tem que estudar código, você tem que escrever código, você tem que não só entender, como saber fazer. É uma pesquisa, se eu não me engano, no MIT, acho que é o MIT, né, que programadores pensavam que estavam tendo 20% de produtividade, mas eles estavam tendo menos de 19%, ou seja, estavam sendo 19% mais lento do que produtivo. Veja que mesmo os experientes pensam assim, que tem produtividade e não é. Então, está sendo uma pesquisa, uma balança muito enorme nessa questão de produtividade, porque será que você está tendo produtividade ou você está se enganando? Isso é um alerta que eu acho que eu ia deixar lá para a terceira parte, mas como eu não vou, talvez, lembrar, há um estudo científico que fala sobre memórias falsas. Uma pessoa chega, eu tive em tal lugar, né, você estava bêbado, etc e tal, e aí a pessoa, para não dizer não, ela acaba criando uma memória falsa, aceitando aquilo dali, ele está coçando, e acaba gerando esse monte de inconsistência. Então vou ver se está gravando. E aí, nessas últimas partes que eu estava falando, né, sobre desenvolvedor, vem a parte da blockchain, que é uma visão que eu estou tendo, que eu vou deixar para a terceira parte. Então vamos assim. Para o iniciante, lógica de programação, estudar Python,
saber também, ó, vamos ser sinceros aqui. Eu gosto da linguagem de Python, entendeu? Porque ela tem sentido em muitas outras partes. Mas a gente não pode ser apenas uma só linguagem. Lá somos desenvolvedores, somos programadores, somos engenheiros de software. Não vou dizer engenheiro de IA, né? Apesar do meu curso tecnólogo eu migrar mais para ser engenheiro de inteligência artificial ou de machine learning, mas o meu foco está sendo em ciência de dados, era um fato que eu acho que é um pouco mais consolidado e tem uma vertente em qual eu posso migrar com mais facilidade. Mas tem uma analista de dados também, então isso tudo depende também do teu tempo, de você estar em uma área e estudar para outra e conseguir a oportunidade no momento certo e conseguir aquela vaga ali de junho, etc. Mas você vai estudar, você vai escolher, seja engenharia de software, se você quiser entrar na inteligência artificial, você vai ter esse curso daí. Acho que tem bacharelados em outras universidades aí de inteligência artificial. Se tiver um bacharelado, veja a matriz curricular do engenheiro de software. E fica ali, não só mentalizando, mas pesquisando as boas reputações, se você vai fazer IAD, presencial. Mas dê logo o pontapé inicial. Tenda não só a decidir, mas tenda a ser lógico. Nada em emoção é muito bom. Entendeu? Respira fundo e vai. Que Deus esteja contigo e abençoando você nesse exato momento. E aí vem. São várias áreas, né? Você vai estudar as redes neurais, você vai estudar muitas outras, como visão computacional, como as máquinas enxergam ou não, né? A questão de geração de imagens, né, de textos e etc. Então, são áreas específicas para isso também, correto? Tem muita coisa ainda para estudar, muita coisa ainda que eu vou trazer para o canal. E tem muitas soluções que a gente chama open source, ou seja, projetos abertos, a qual você tem como implementar em projetos, correto? E aí vem uma linguagem que, como Java, diz também que o TypeScript, né, o JavaScript também estão ali em ascensão. O Python ele nunca para de melhorar um pouco cada ano. Isso é o que eu noto. Possa ser que ele não seja a bola da vez, mas ele sempre está um pouco melhor do que antes. Mas o Java está em crescente, porque tem muitos projetos legados. O TypeScript, o JavaScript, né, usando React e Angular também, que estão firmes no mercado. É claro que tem o Go, tem outras linguagens, etc. Assim, mas tem algumas melhores que precisa. Um que falam muito bem é o Rust. Só que é uma linguagem mais difícil de se aprender, então você tem que concentrar nessa. Aprende o Python, depois o Java, o JavaScript mesmo, porque muitos projetos online estão em JavaScript, né? Em TypeScript também, e observar também as suas melhoras também, e suas implementações dessas linguagens. E aí a segunda parte são carreiras, acho que carreiras consolidadas, por exemplo. O que eu escuto, o que eu vi, na verdade, do desenvolvedor de IA, é que usa, na verdade, o blockchain com as boas maneiras de implementação em inteligência artificial. Ou machine learning para um cientista de dados, que já usa machine learning, mas ele usa IA também. Mas machine learning, na verdade, é aquilo que foi aprendido, é o processo para se transformar em uma IA. E a IA já se torna um outro universo dividido nessa parte. Então vamos lá. Você saber blockchain, você saber Python, você saber o FastAPI, Pandas do Py, PyTorch. Tem várias outras bibliotecas também e frameworks também que são essenciais na questão de automação. Novos também, que é bom você também estar se atualizando. Mas por simples fatores. Vamos lá. Você saber fazer agentes de IA. Existe engenheiro de automação e agentes de IA, correto? Desenvolvimento de IA, engenheiro de IA, engenheiro de machine learning, cientista de dados. Todas essas profissões, até infraestrutura, estão pedindo algumas, assim, vagas modeladas, estão pedindo conhecimento em IA, certo? Não é nada brusco, você sabe ler prompt e tal, etc. Leva um tempinho, talvez um mês, 2 meses, você já sabe fazer muita coisa. Se você já é um júnior, por exemplo, você já tem 2 anos ali sabendo um
um back-end bastante ali, uma linguagem, um nível intermediário, você já fez alguns projetos, algumas aplicações, então é fácil você incluir isso e implementar, certo? Não estou dizendo no sentido isso fácil, mas de você estudar e etc. Vamos lá. Vagas estão mudando realmente o modo presencial, como eu acho que muitas pessoas temem isso. Sempre vai ser concorrido, correto? Faculdade tem muito a ver para estágio, projetos também. E o que eu vejo é o seguinte, é que o mercado meio que normalizou-se já, em um certo ponto. Eles já estão entendendo que precisam de implementação de IA, eles estão entendendo que a corrida não é curta nem média, é longa. Porque você precisa não só reescrever, mas refazer todo o seu código, e a tecnologia sempre está mudando, ou seja, sempre vai precisar de um programador para aquilo dali, correto? Na verdade, eu não tenho muita coisa para falar nessa segunda parte, entendeu? E agora eu vou migrar logo para a terceira parte, que é a questão de mentalidade, isso para dar uma ênfase mais certo, mas dar uma pincelada na segunda parte, que é sobre carreira. É o seguinte, quando falo a questão de mentalidade, de você estudar e etc., cada quem tem seu tempo. Eu não estou me sentindo uma pessoa que está apta a muito estudo. Na verdade, eu não sei nem o porquê disso. Não é um desabafo, é algo que eu estou sentindo e que me deixa um pouco preocupado. E muitas coisas não ter consolidado. A gente fala do inglês, que é necessário, que é o básico. Para muitos vai ser analista o Excel, o Power BI, o Power Apps também, Power Automate. Vai ficar assim, cara. Sem muita. Não tem edição, na verdade, só corre. E etc. Mas a minha posição é simples. Que Deus esteja abençoando você. Deixa o like, o comentário e se inscreveu nesse canal. E, para completar a questão da mentalidade, é o seguinte: por que você não faz um exercício simples? Talvez eu até mostre no próximo vídeo o que eu fiz. É um desafio para mim e você. Vamos escrever os nossos objetivos em um papel. Vamos esclarecer para nós mesmos o que queremos, correto? O que a gente vai estudar. Isso daí, na verdade, é um desafio mais para você do que para mim, mas vou fazer um exemplo aí. Apenas um exercício que passou na minha mente. Em deixar claro, por escrito, nossos objetivos. Realmente escrever. Nada de digitar no celular, nem no computador, nem nada. Escrever realmente. E vamos aliar nossa mentalidade de acordo com aquilo da lei. E ser verdadeiro com nós mesmos, porque só a gente sabe o que a gente consegue ou não. E a gente tem que cobrar aquilo que a gente consegue fazer e se esforçar cada vez mais. E tá naquela ligadinha lá do blockchain, graças a IA, o mercado de blockchain está começando a dar um impulso. Isso não é só no meu ver, mas eu já vi alguns comentários já, né, na valorização das blockchain, das criptomoedas, etc. Mas o mercado também de games pode dar um boom aí, entendeu? Apesar que não sei como tá o pessoal que gosta de games, né? Complicado. Bem, para mim, vou ser sincero para vocês que estão assistindo o canal, pode não parecer, mas eu estou motivado e alegre ao mesmo tempo por saber que a gente tem mais noção do que as vagas pedem quando se trata de inteligência artificial, né? É claro que a gente, não sei no meu caso, fica um pouco receoso com a questão de status, etc., ou de esperar que a gente tem. Eu só quero consolidar um pouquinho mais o meu conhecimento e fazer algum projeto simples, um projeto que eu vou mostrar, e começar a gravar mais gradativamente no meu canal e também pro meu Instagram. Eu vou ter que gravar, na verdade, histórias. Fiz algumas histórias também no meu ponto transformacional, no meu Insta, porque lá eu estava como terapeuta ainda. E eu mudei para estudante de inteligência artificial e machine learning. Já tem um ano também, então vamos daqui para frente. E vamos blindar nossa mente. Tem coisas que a gente deve revelar, tem coisas que não. Nossa prioridade, na verdade, é foco, disciplina nos nossos objetivos e propósitos que a gente tem que alcançar.
não tá fácil, porque o degrau aumentou e a carreira só consolidou, na verdade. E a gente que vai entrar agora, muitos falam que tá ruim, mas se você esperar que o mercado fique melhor para poder entrar, você vai perder time, porque você tá plantando hoje e você vai colher amanhã. Sem sombra de dúvida. O que eu planto hoje, eu vou colher. Pode não ser amanhã, pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, quando eu digo a colheita completa. Mas a gente sempre vai ter alguns frutos nesse caminho a colher, sim. Entendeu? E o que eu espero é o seguinte: seja ser cientista de dados com IA, sem ser qualquer disso. Eu não estou dizendo que eu. Sendo sincero, né? Nas suas cabeças, nas vossas cabeças, né? Na tua cabeça, pode ser que eu esteja migrando de galho em galho. Não. Minha faculdade de inteligência artificial, a área de dados é uma área um pouco mais fácil de se migrar. Cientista de dados, ele está na linha do que eu posso trabalhar, ou analista de dados. É um conhecimento que agrega, não desvia. Inteligência artificial, você escolhe também o lado da carreira. Visão computacional não tem muita oportunidade, né? Desenvolvimento de IA, software, etc. Tem um pouco mais de oportunidade, a gente de IA e tudo. Então, aos poucos, a gente vai estudando, vai implementando, vai ver se a gente aplica para uma vaga, mesmo que eu não esteja 100% apto. Por exemplo, eu não confio 100%, mas eu tenho um vasto conhecimento, então eu vou lá tentar, entendeu? E se der certo, e vai dar certo, para você, para mim, para todos nós, vai dar certo isso, a gente tem que tentar, correto? Então um passo já na área já ajuda. Mas como se diz, passo por passo, e tem que ser bem executado. Possa ser que não seja perfeito, mas tem que ser executado. Entendeu? Tem que ter lógica por trás. Quando eu falo de lógica, gente, é não agir só na pura emoção. Mas ensaiar, não seja da sua mente, escrever suas ideias, tentar, de uma forma, canalizar toda essa energia para o seu bem. Eu acho que vocês entenderam. Vocês são inteligentes, vocês estão aqui nesse canal no Médio, você ficou até aqui, você está de parabéns. E eu digo isso de parabéns porque muitas pessoas não assistem até os últimos minutos, vamos dizer. Até o fim desse vídeo. E esse vídeo pode não estar nem tão bom assim, entendeu? Mas pode estar melhor do que muitos outros. Só vou ver quando eu for cortar algumas partes, entendeu? Quando eu vou ver se ficou bom ou não o áudio. Essa é a parte. No edition. Na edição, na verdade. Só corre. Vamos dizer. Tem uma ediçãozinha assim, corre. A gente não pode dizer que é sem edição. Não vou largar esse vídeo puramente e simplesmente nisso. Mas é um formato que eu acho mais conveniente para mim. Então espero vocês na quinta-feira, às 19 horas. E hoje, às 19 horas, eu vou soltar também nessa terça-feira. E nós se vemos lá nos comentários. Ok? Que a muito mais te abençoe vocês, que o Pai Celestial esteja abençoando nesses momentos todos nós. E valeu!